Nós podemos ter diferentes diagnósticos dos motivos que levaram o Brasil a enfrentar neste momento a maior inflação dos últimos 28 anos. Nós podemos ter diferentes diagnósticos sobre os motivos que levam o Brasil a ter um dos combustíveis mais caros do mundo quando olhamos os países que são produtores de petróleo. Agora, do meu ponto de vista, fica claríssimo que um governo e um presidente da República que estão há 3 anos e meio governando o país, e durante estes 3 anos e meio, a cada mês ou a cada 2 meses, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha foram subindo de preço, nobre presidente. Subindo de preço, e hoje nós temos o gás de cozinha mais caro do século. E foram subindo de preço por um motivo, dentre outros, que é absolutamente claro: a ideia de dolarizar os preços dos combustíveis no Brasil. E por que é que um governo dolariza o preço dos combustíveis do Brasil? Isto foi dolarizado durante o governo Temer, e Bolsonaro aprofunda esta medida. Dolariza porque o governo quer vender a Petrobras. O governo quer vender todos os ativos da Petrobras, e o mercado internacional que compra estas empresas de petróleo exige dolarização interna, deputado Edinho, exige dolarização de preços internos para só então comprar os ativos da Petrobras. Mas quem, como eu, entende que a Petrobras deve continuar propriedade dos brasileiros, não tem nenhum motivo para dolarizar preço, deputado Danilo, dos combustíveis do Brasil. Porque essa dolarização de preços nunca foi adotada no Brasil. E o Brasil é quase autossuficiente em petróleo. O Brasil produz com custos em reais. Portanto, o Brasil não deve vender para os brasileiros com preço em dólar do combustível. Agora, o mais interessante e absurdo nesta proposta ilusória, irresponsável, por esta proposta que é uma mentira insustentável, proposta pelo governo Bolsonaro como uma gambiarra pré-eleitoral. É um ajuste ilusório pré-eleitoral. Tanto pré-eleitoral que eles propõem uma mudança que vale por 5 meses. Ou seja, eles querem atravessar o dia da eleição, que eventualmente uma parte do povo brasileiro poderia se iludir com esta mentira, se é que haverá algum impacto efetivo de redução de preços. Se houvesse este impacto seria para durar 4 meses. E se porventura, deputado Thiago Mitrô, Bolsonaro fosse reeleito, no dia seguinte ele voltaria para a política de preço dolarizado, terminaria com esta gambiarra, de retirar o ICMS por 4 meses, e depois da eleição voltaria a ser o inferno astral da explosão inflacionária, que é fruto da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, é fruto desta política conflitiva permanente que o atual presidente conduz, é o governo da briga, é o governo da polarização, é o governo que permanentemente desestabiliza a economia brasileira, que sofre os impactos de todo este processo de guerra cultural, que é a grande especialidade do governo Bolsonaro. Aliás, o legado negativo, pior, que o governo Bolsonaro deixará para este país é exatamente a construção de uma milícia digital criminosa que vive de elaborar versões para explicar fatos que ela não modifica. Tanto é que eu acho que, como todo brasileiro, ninguém ouve o presidente Bolsonaro chamar uma reunião do seu ministério com técnicos qualificados para adotar medidas reais de controle e combate da inflação. Não, ele se preocupa em criar uma versão, culpar outros, culpar o parlamento, culpar o Supremo Tribunal Federal, culpar os governadores, todo mundo é culpado, e Bolsonaro, de explicação em explicação, vai afundando a economia brasileira, que hoje já vive
uma grave recessão, um desemprego que cresceu brutalmente, a fome que voltou com toda a intensidade, infelizmente, nos últimos 2 anos e meio, duplicou o número de brasileiros que passam fome no nosso país. A inflação explodiu, especialmente a inflação de alimentos, e esta proposta, que não deveria nem ser chamada de proposta, esta ilusão construída às pressas na véspera da eleição pelo governo Bolsonaro, ela terá um custo de 50 bilhões de reais. E de onde vai sair este recurso? Este recurso vai sair exatamente da venda, da liquidação do patrimônio público. Então vejam bem, é aquele governo que vai vender a Eletrobras, que é um patrimônio construído ao longo de décadas pela nossa nação, e vai torrar este patrimônio em 4 meses para segurar artificialmente o preço dos combustíveis, com uma medida absolutamente irresponsável do ponto de vista econômico, do ponto de vista orçamentário e do ponto de vista também do interesse do país. E pior, deputado Tiago Mitrô, vai retirar estes recursos da saúde e da educação, porque eu ando em todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul, onde tenho compromisso de atuação política, e não encontro um único hospital que não esteja precisando de mais recursos para sustentar um atendimento digno e qualificado no Sistema Único de Saúde e na estrutura hospitalar do país. E aí Bolsonaro quer torrar 50 bilhões, ele que passou 3 anos e meio governando o país, autorizando um liberou geral, que explodiu a inflação no país, explodiram os preços de combustíveis, e agora, na véspera da eleição, ele parece que quer sugerir uma solução que ele não adotou durante 3 anos e meio de governo. Alguém acredita nisto? Fora um bolsonarista fanático, alguém acredita que o preço dos combustíveis no Brasil vai ser corrigido pela suspensão temporária de 4 meses do ICMS e de outros impostos? É óbvio que não. Isto é mais uma das fake news, das mentiras, da irresponsabilidade, da venda de ilusões, que é efetivamente a marca do governo Bolsonaro. Para baixar o preço dos combustíveis do país, é preciso ter a coragem de acabar com a dolarização do preço dos combustíveis. Os lucros estratosféricos e exorbitantes que os grandes acionistas da Petrobras estão recebendo, que em 2021 foi de 106 bilhões e este ano caminha para ser de 176 bilhões, ali está o lugar de onde deve sair a redução de preço dos combustíveis no país. Mas Bolsonaro é covarde para enfrentar essa situação. E Bolsonaro quer propor mais uma medida ilusória e irresponsável, que eu espero que não passe por este parlamento.